Ô, Thiago, fala aí, pessoal. A aventura vai começar agora? Ah, agora o pau vai quebrar. Vai? Vai. Testar carro com Power Shift que tem histórico, até de processo na justiça, já na hora para entregar o carro para a Ford, que até mesmo o cliente quer entregar o carro para a Ford e ter o prazer de andar no carro com problema para falar se o carro tem problema ou não. Isso aí. O carro, vocês estão vendo a quilometragem hoje até alta, mas lembrando que a questão é de 240 mil quilômetros. Mas desde os, vamos falar assim, uns 40 mil quilômetros, esse carro já teve várias vezes intervenções na parte aí do Power Shift. Jamais resolveu, fez várias vezes trocas de elementos. Então, só para poder... O cliente pediu para que fosse entregue o carro, pelo menos tentando entregar o carro para a Ford, funcionou. Vamos ver, ó. Tá aí, carro em funcionamento. Luz lá da injeção, porque esse carro não relata o problema da... Vamos explicar para o pessoal. A luz que indica falha na transmissão é a luz do motor, não tem uma luz de engrenagem. Tanto de motor quanto de transmissão, ou seja, conjunto powertrain, é aquela luz lá. Mostrar que a alavanca, tá lá, ó, vou tirar, coloquei lá, ó, R, N, neutro, drive ou sport. Tô no drive. Vamos tentar arrancar o carro, está arrancando, ó. Só que muita gente não sabe que o Power Shift não tenha um problema, é o conjunto inteiro, a transmissão inteira é abarrotado de erros de projeto, de falhas, e as manifestações de falhas às vezes não são as mesmas com um cliente ou com outro. Então a gente fala que existem maneiras, formas de manifestação diferentes. Mas uma delas eu estou muito acostumado a fazer como perito, né, acompanhando o processo, às vezes assistente técnico da parte, né, do reclamante. Os processos eu consigo facilmente, às vezes, reproduzir. Então esse carro estava aqui aguardando para eu poder vir aqui ainda fazer essa análise no carro. Ele está aí uns 5 dias já parado, não é isso, Thiago? Isso, exatamente. Repare que agora, nesse momento, o carro até aparenta um funcionamento normal, não é isso? Você está percebendo algum defeito aqui, ó? Aparentemente fazendo não. um Parece controlezinho, que tem algum suportezinho estourado, alguma coisa do uma tipo. bieleta, uma bucha, um pivô. Entrou segunda, tá vendo? Aparentemente tudo normal. O cliente, o cliente, tipo assim, já com tantos anos de processo na justiça, ele só passou a tentar reduzir o máximo possível a questão de manutenção desses outros elementos periféricos, porque não é um carro que se vale mais investir no carro, porque é um carro que ele já descobriu que só traz prejuízo. E você hoje está com ele, agora mesmo vou te falar que você vai ter que gastar 15 mil reais para mexer numa embreagem que não resolve nada. Então, galera, isso é um dos fatos aí que eu pego, que eu tento explicar para as pessoas. Não é que eu não goste do carro. O carro era, na época, maravilhoso, lindo, entendeu? Só que o fabricante que não te dá suporte e não reconhece, e depois que eu tive acesso ao documento lá de 2018, onde o departamento no Brasil que tem que averiguar, analisar a questão de recall compulsório ao nível nacional, ou seja, um fato grave, existe um órgão ao qual tem a incumbência, onde uma pessoa, um representante desse órgão, com a assinatura do chefe de tudo, faz um trabalho holístico, ou seja, com observação em todas as vertentes, tudo que implica na manifestação de um problema, inclusive os riscos, não só de prejuízo, que também pode levar a recall, mas se o vício é sanável, se não é sanável, e tem uma questão muito importante. O Brasil é signatário de um acordo internacional com os Estados Unidos, que o que é recall lá é recall aqui. Então, se o Brasil decretar o recall para esse aqui, como o relatório chegou a indicar a necessidade de recall, aí o carro manifestando problema já começou. Seria obrigatório que os Estados Unidos também reconhecessem. Então, se o Brasil reconheceu, os Estados Unidos têm que reconhecer. Nós estamos com algum suporte, alguma coisa mesmo aí já. Suspensão, né? Parece ser estourado.
Mas aqui está dando uma manifestação também da transmissão. Tá dando tranco? Esse carro gosta mais de estourar suporte no motor por causa dos trancos que o Power Shift passa a manifestar também, não concorda comigo? Uhum. O carro Claro. fica dando aquelas jogadas. Então, a gente hoje fala, não, o cliente, não, o consumidor não fez a parte dele. Mas isso que eu quero contar a história para vocês do documento. Esse documento, então, existe um procedimento todo legal, todo regulamentado, que quem ainda contrataram lá a Universidade Nacional de Brasília, um trabalho assim, abaixo da crítica, ruim. Você não faz a análise de um problema que envolve um risco, um vício oculto assim, de um problema tão grave e que envolve 3 modelos de carro testando apenas um carro, ou seja, nem pegar em campo fazendo um trabalho empírico de pegar vários carros nas concessionárias para analisar, para ver as diversas manifestações, tentaram, mesmo assim, mesmo sendo um relatório muito mal feito, muito mal conduzido, com abordagem muito irregular, o relatório chegou ainda à conclusão de que havia risco para os proprietários e fez uma sugestão de fazer um isolamento dentro da transmissão, algo que é impossível de ser feito, ok? Então, que quis colocar a culpa só na questão da contaminação pelos materiais de desgaste que atrapalhariam o movimento daqueles carrinhos, dos morceguinhos, né? Agora ele também está pedindo só para abastecer. Mas o que eu estou querendo chegar aqui para vocês verem, vão tentar simular uma manifestação. Estou aqui, carro até controle de tração tem, tá vendo? Eu entreguei potência e ele... A parte do motor sempre foi um motor muito bacana, muito robusto, muito confiável. Mas não adianta o conjunto do carro ter um problema crônico e você não conseguir usar. Mas voltando lá à história lá do Brasil e o acordo dele com os Estados Unidos, se definiu que o carro tem esse departamento, mandou a carta, o relatório final, a conclusão, é ele que fala, não é o Ministério da Justiça que determina o risco. Cabe a um departamento, à época era do Ministério das Cidades, onde estava vinculada a Denatran. Hoje a Senatran é vinculada ao Ministério dos Transportes e é o mesmo órgão hoje. E lá tem um departamento, né, que faz a análise de risco da questão, até mesmo por causa que foi quem homologou o carro para circulação no Brasil e cabe a eles a fazer a investigação, a análise e o relatório técnico. Vibraçãozinha bacana, hein? Tem algum plástico aí, painel, alguma coisa. Então, reparem o que eu vou fazer. Mostra ali que eu vou parar ao lado daquele carro e simular uma manobra de estacionamento de ré. Essa aqui não é uma descida nem tão íngreme quanto a que a gente estava ali do lado. Estou de ré, neutro, ré. Sim. Ok? Uhum. O que acontece? A embreagem é no circuito que a gente chama B e num disco um pouco menor. Então, às vezes, quando eu vou fazer esse tipo de manobra que eu estou fazendo aqui, ó, e se o carro já estiver um pouco mais quente, a embreagem começa a falhar. Tá vendo que eu estou tentando encostar, né? Tentando acertar numa vaga. Então, como o disco da embreagem é menor, o disco maior fica para a primeira, terceira e quinta. O disco B, né, o circuito B, fica para a segunda, quarta, sexta e a ré. Então, quando eu estou fazendo esse tipo de movimento, eu estou usando o circuito B. O que já deu aí? Ainda não, está dando só o do combustível. Eu fiz uma só manobra. O que acontece normalmente com esse carro é que se eu repetir essa manobra 2 vezes, posso até dar mais uma volta. Ah, não consegui entrar nessa vaga, eu vou parar ali embaixo ali de novo, eu vou tentar fazer a manobra encostando num outro ponto. Então, é uma das formas fáceis de você ver a manifestação do problema. Vou tentar dar uma resinha só um pouco maior. Deixa eu ver aqui. Esse retrovisor direito deve ter pego um motoqueiro aí, né? Motoqueiro é complicado. Né? Você anda de moto, Thiago? Vai. Eu toco ela pra frente, né? Oi? Eu toco ela pra frente. Você tá vendo o buraco que já tá dando na... Onde você vai manifestar agora o problema?
Às vezes ele vai comunicar o superaquecimento da embreagem. Então é isso. Transmissão lá. Isso. Viu? Dá um zoom lá pra gente. Bota bem. Aproveita para tirar umas fotinhas. Deixa eu mostrar. Então, galera, a gente que tem os grupos aí que troca conhecimento e informação sobre a questão dos problemas do Power Shift, tenho certeza que qualquer momento que for fazer uma análise dessa, se fizer isso aqui que eu fiz, consegue reproduzir. Vamos agora em direção já à oficina, mas eu não queria nem voltar agora a colocar o carro novamente numa situação de mais preocupante, porque a transmissão pode falhar de uma forma até mesmo a gerar um acidente, entendeu? Então, por exemplo, conforme o lugar que a pessoa estiver, num trânsito, num engarrafamento, imagina se você estivesse no meio do anel rodoviário, coisa mais pesada, com o carro de um lado, com o carro do outro, sem conseguir nem sair, não tem nem acostamento, não tem onde você parar. E o carro falar para você, aguarde 5 minutos. Como é que você vai aguardar? Não tem jeito. Aonde que você vai aguardar? Então, Thiago, eu vou pedir só para você fazer depois a gentileza, quando o carro retornar agora lá para a oficina, de levantar o carro, fazer o checklist normal de revisão das indicações, que eles conferem desde a questão qual quilometragem que estava na última indicação de troca de óleo, como é que está o estado do óleo, pelo menos a aparência está no nível correto, entre a quilometragem daqui e a quilometragem indicada no carro, há uma compatibilidade, realmente a pessoa fez ou não fez a troca de óleo. Ele olha, a filtro de ar é uma inspeção visual, não é isso? Tem carro que pode tirar a vela, e tem carro que não deve ser tirado a vela, porque senão você perde o ângulo, não é isso? E só vai quando tirar a vela, já é para ter que fazer a troca completa da vela, né? Tem que trocar mesmo. Mas tem alguns itens que vão ser faz às vezes a manutenção convencional, ao trocar o óleo, e você olha pela quilometragem, não é nem pelo aspecto muito, mas você pode até olhar o aspecto um pouco, né? Para saber se tem alguma coisa mais diferente. Como carros estão apresentando às vezes a questão da borra, né, Thiago? Você olhou, viu que tem um aspecto ruim, o que você faz? Vai ter que descontaminar às vezes, fazer um flush, ou até mesmo abrir cabeçote, cárter. Então, muitas das vezes, pessoal, as manutenções que a gente sugere são baseados em critérios que são de informação de periodicidade, porque se faz aquilo com determinada condição, ou se procede à intervenção por tempo. Transmissão desse carro, segundo o fabricante, era para durar, no mínimo, a vida útil do veículo, que é estimada em 240 mil quilômetros. Aqui no Brasil há algumas controvérsias quanto à vida útil do bem, ou seja, expectativa de duração. Tem até alguns tribunais que já decidiram, falaram que a própria frota do tribunal é de 15 anos. Então, a gente não vai nem discutir se o carro tem 10 anos. Em outras situações fala que é 20 anos. Se a vida útil da frota, se a vida média da frota nacional é de 11 anos e meio, isso levaria a vida útil para 23 anos. Então a gente estaria discutindo se o carro poderia apresentar um problema que não... Você faz alguma manutenção de power shift convencional no plano de manutenção do carro? Foi previsto? Eu não sei se agora ainda a mensagem que está querendo falar é da transmissão ou é do combustível também, né? Vamos ver. A mensagem por enquanto apagou, né? E aí? Ah, não, transmissão pronto. Tá lá, mostra lá agora, ó. Ela voltou a esfriar. Só que como ela dá esse tipo de manifestação de superaquecimento e outros tantos, e o incrível é quando a gente pega aí um carro desse, manifestando trancos, solavancos, não acendeu a luz, você passa o scanner e não tem nenhum registro de problema gravado na transmissão. Então, quanto tempo tem de gravação aí, Thiago? 15 minutos, vai dar 15 então, minutos. Mais ou menos, tá vendo, gente? Em 15 minutos, nós conseguimos reproduzir para vocês uma situação real e contar um pouquinho aí do problema do Power Shift, esse problema insanável, e ainda ficar assustado quanto outros fabricantes aí
Caoa a Chery colocou no Tiggo 5X e no 7, e ficou no 5X até o ano de 2022, a versão, uma versão ainda acima, seria a versão melhorada do PowerShift. Mesmo nesses carros, deram problema. Então, quando a gente fala que esse carro tem um problema crônico insanável, todo o histórico mostra que é insanável. E aí, você, consumidor, sabe qual é o seu direito quando um fabricante coloca um produto no mercado que o que ele causa, além de prejuízo, tipo assim, frustrar a expectativa. O que o carro deveria fazer para você não vai te entregar, você vai ter um problema, a transmissão não vai funcionar direito, não vai funcionar ou vai dar prejuízo, vai ficar quebrante, causando um prejuízo. Você sabe que isso dá o direito a você a devolução do valor que foi pago, até mesmo no veículo 0 km atualizado, já que o problema nasceu na fabricação do carro, lá na origem, e o fabricante mesmo desse carro sabia que não tinha uma condição, e já quando ele vendeu esse carro para esses consumidores, os problemas já eram conhecidos, ele continuou perpetuando o erro, e até mesmo o erro é tão perpetuado que a Ford Powertrain, que ficou com os direitos sobre a transmissão 6DCT 250 DPS6, essa conhecida como PowerShift, passou, né, por uma manobra com a compra da empresa pela chamava Magna Powertrain, ou Magna PT, e depois passou ao controle direto agora, né, depois das manobras, teve arbitragem internacional, vamos falar assim, de forma sigilosa entre as empresas, porque isso geraria um prejuízo danado até a imagem das empresas, foi para tribunais de arbitragem e, de repente, uma empresa que valia 8,5 bilhões de euros, conforme as avaliações lá na Europa, foi liquidada, se não me engano, na época, por 1,2 bilhões de dólares. Ou seja, ela pagou para a Ford através da sua própria existência, e hoje o espólio todo, os projetos, tudo estão na mão da Ford. Então a Ford recebeu a indenização da Powertrain da Getrag, vamos falar assim, pelo que ela fez de errado. Você sabia dessa história? Você não sabia, não. Então tá, ela recebeu pelo que ela fez de errado. Só que ela não paga os consumidores. Ah, mas o prejuízo dela é muito maior. Amigo, quem deu causa ao problema, quem tem a relação comercial com o consumidor é ela. Nós, consumidores, confiamos na marca e nos fordemos, não é o que eu falo sempre? Eu fordo, tu fordes, ela forde. Eu fui fordido pela Ford 2 vezes. Eu sei exatamente a responsabilidade da Ford nos dois casos, tanto do PowerShift, que era da minha esposa, que a gente recebeu a indenização do valor integral do carro atualizado. Na verdade, foi um acordo exatamente para não ficar divulgando o fato, porque tinha os documentos, as informações, tudo muito claro. Nós tivemos custo, mas a gente quis resolver o negócio. E depois fui de novo fordido com a transmissão do meu Ford Fusion híbrido, que você conheceu, você acompanhou aquele dia o diagnóstico do carro roncando a transmissão, e depois, quando eu descobri que o problema era um problema crônico conhecido pelo próprio fabricante já há alguns anos, e ele, em vez de fazer a campanha aqui no Brasil como ele estava fazendo nos Estados Unidos, até mesmo dizer que o carro não era nacional, não era o mesmo carro comercializado nos Estados Unidos, sendo que todo Ford Fusion híbrido que tem a transmissão HF35 é fabricada no México, em Hermosillo. Então, isso, galera, a informação é a base do conhecimento para você tomar decisão e saber das coisas erradas. E, ó, eu, de coração, toda vez que eu vejo uma pessoa com um veículo Ford, o meu sentimento é, coitado dessa pessoa. Vejo essas pessoas comprando carros novos lá da Ford, eu fico com pena, porque tive a experiência e não quero que ninguém mais passe pela situação que eu tive na minha vida. Então, vou agradecer aí o carinho aí do Thiago, que não gravou aí. Isso é nóis. Tá gravando? Tá gravando. Então, nós somos aqui, eu sou o André de Maria, engenheiro mecânico aqui do Auto Centro Confiável, uma oficina que é especializada principalmente na linha Jeep. E esse aqui é os feras do diesel, são os mais feras na linha diesel que vocês possam imaginar.
Mas hoje aí tem Mercedes aí na oficina, tem lá, Fiat Toro, é veículo da plataforma, tem 2 Toro branquinhas lá no Lava Jato agora, Tem 2. já para entregar. Iguais. E também tava cheio de Chevrolet, né? Deu uma quantidade de Chevrolet, por sinal, tem um outro aí, que a gente vai até fazer uma matéria aí com ele. Você viu o carro que tá aí, 2011, com só 17 mil quilômetros? 16 mil. 16.200. Nós vamos ter que trocar a correia dentada de um carro com 16.200. Por que tem que trocar a correia com um carro com 16 mil? Por ano, né? O carro era para trocar com 9 anos, ele nem sabia, ele descobriu que tinha que ter trocado a correia. Agora, você sabe que aquele carro é um espetáculo, né? Uhum. Mas você sabe também da história do problema crônico dele? Não, qual? Isso, galera. Então, se você gostou de saber isso, depois assiste outro vídeo que nós vamos contar para vocês que tem que fazer a troca do óleo da transmissão daquele carro e contar por quê. Mesmo com 16 mil quilômetros, a gente já vai aconselhar esse cliente a fazer isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.